minutinhos. Começou. Então, pessoal, hoje a ideia, como eu comentei ali no e-mail, é a gente passar. Eu quero muito passar esse primeiro módulo com vocês. Poucas pessoas ainda tiveram a oportunidade de assistir a aula desse primeiro módulo, porque ela é muito complementar ao conteúdo que eu subi na plataforma, aos conteúdos adicionais que eu estou subindo. E praticamente toda semana eu vou subir alguma coisa nova, algum artigo, algum vídeo, alguma coisa ali que possa ajudar vocês na sua jornada de conhecimento. E além disso, a gente vai começar a liberar os próximos módulos também. Eu sei que a gente liberou ali 3, 4 módulos, a gente vai começar a liberar os próximos para vocês aí acompanharem. E brevemente eu já vou mandar para vocês também qual é a ideia de trabalho final, que eu espero que tem muito a ver com esse primeiro exercício que eu passei, para vocês terem noção aí e conseguirem enxergar alguns primeiros conceitos que a gente explica nesse primeiro módulo. E aí eu vou sempre tentar trazer os casos aqui para facilitar também, para que vocês possam entender na prática como é que funciona esse mundo de dados e TI. Mas basicamente, pessoal, essa é a primeira aula aí do primeiro módulo, então introdução aos principais conceitos de análise de dados e casos de uso aplicado à gestão. Então aqui o foco é sempre alinhar dados e gestão, ferramentas de TI e dados, ferramentas de TI, gestão e dados. É a gente entender como que esse ecossistema ele funciona para justamente vocês poderem estar mais preparados, entenderem como que empresas olham para essas ferramentas, como as empresas olham para essa tomada de decisão, caso vocês sejam empreendedores, para como vocês, como empreendedores, podem utilizar dados e ferramentas de TI para a tomada de decisão de vocês e para as análises de vocês. Hoje, dados não é algo novo. A gente já está aí, agora ele está aí, a gente tem que aprender como utilizar. E aí a ideia é que vocês já saiam desse curso, pelo menos sabendo aí como analisar um dado, como identificar qual dado vocês precisam buscar para aquela tomada de decisão, e a ideia é ensinar isso para vocês, tá? Basicamente, a gente tem as aulas online, que são as aulas online e tutorias, na realidade. As aulas online acabam sendo os vídeos que a gente sobe, que são assíncronos, e eles basicamente vêm da tutoria. A gente vai gravar várias tutorias e subir para que vocês não precisem estar sempre ao vivo ali naquela determinada aula, e vocês tenham material para consumo de vocês. Eu quero que depois vocês tenham a oportunidade de assistir essa aula, de ter acesso a essa aula também. Alguém perguntou aí da presença, mas... E aí, de acordo com a escola, a gente tem um mínimo obrigatório aí de 75%. Isso é uma regra que a gente tem que seguir da DGERT, que é o certificado que a escola tem, que é o órgão aí que a escola tem que seguir as principais regras. Aqui, enfim, tem todas as informações, tá? Você já tem acesso a esse material, subir esse material lá na plataforma, então aqui explica exatamente essas informações. Mas, de novo, essas informações é fundamental ali, o pessoal do atendimento, eles sempre vão poder responder, mas vocês têm aqui o material para poder consultar qualquer coisa, vocês têm meu e-mail, eu posso ser um canal de comunicação de vocês, entre vocês e a escola. Eu sempre vou tentar também ajudar, caso eu consiga. Assim, tem coisas que eu não consigo, tem coisas que eu consigo. Então, usem o meu canal, usem o meu e-mail, podem entrar em contato comigo, tento responder todo mundo ali. Uma outra pessoa eu acabei não respondendo pela correria, mas eu sempre vou tentar responder todos aí. E aí, só contando um pouquinho do meu background, assim, pessoal, até para... Não é exatamente um TCC, Murilo, é um projeto que que eu estou terminando aqui, na verdade, de montar ele, mas eu vou passar todo o direcionamento, tudo. A ideia é que vocês possam aplicar esses conhecimentos na prática. Como a gente fez esse exercício do Google Maps Extractor, ele é só uma etapa dos dados, que vocês vão entender exatamente com essa aula agora. Mas a ideia é que a gente consiga cumprir toda a jornada aí do como visualizar e olhar um dado e como utilizar ferramentas para isso. E aí, a ideia não é falar muito assim de mim, gente, é só contar um pouquinho do meu background. Eu sou formado em administração pela UFRJ, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e desde que eu entrei no mercado, assim, 10 anos atrás, eu trabalho nessa área de dados, inteligência artificial, Big Data Analytics, que é um dos conhecimentos aí que a gente vai
vai aprofundar ao longo do curso. Trabalhei muito tempo numa empresa chamada Cortex Intelligence, que é uma plataforma de dados, então eu trabalhava na área de negócios dessa plataforma de dados e desenvolvendo projetos com os times técnicos, com os times de desenvolvimento também, mas sempre com o olhar de entender a dor do cliente e como que o cliente pode atender a sua necessidade a partir de dados, que era o grande objetivo da plataforma. Além disso, trabalhei numa outra plataforma de dados, que era olhando para... A gente chama de Product Analytics, então análise de produto, e focando em produtos digitais. Então, como que um produto, como que a gente pode rastrear os passos daquele cliente em algum produto digital? O que é um produto digital? É um streaming, por exemplo, que vocês podem consumir, é um site, por exemplo, é uma plataforma, sei lá, de marcação de coisas de saúde, por exemplo. Então tem vários tipos, qualquer tipo de produto que seja digital. Existem hoje formas de você conseguir entender, a partir de dados, o comportamento do cliente. Por exemplo, isso são só alguns exemplos. Eu sou um apaixonado nesse mercado, eu estudo muito sobre esse mercado. E aí, só falando um pouquinho de formação, eu sou formado em administração, como eu comentei. Hoje eu sou mestrando em inovação e empreendedorismo tecnológico. Então, hoje, minha ideia é pegar todo o conhecimento que eu tenho do mercado de dados e tecnologia, botar no mestrado e focar principalmente em como empreender no mundo da tecnologia. Hoje, eu já empreendo nesse mercado e utilizo uma série de ferramentas e dados para me ajudar, seja com dados financeiros, seja dados de marketing, sejam dados de vendas. Então, hoje a gente consegue utilizar técnicas e formas de dados em diferentes áreas da empresa. Você não precisa ser uma pessoa super técnica ou conhecimento super técnico para já começar a aplicar os dados no seu dia a dia. E aí, basicamente, como eu comentei, né, mais de 8 anos no mercado de tecnologia e startups, áreas de gestão, dados, relacionamento, operação. E eu trabalhei especificamente nos mercados de Big Data, Data Analytics, inteligência artificial, streaming. Streaming é o Netflix, é um Spotify. Eu tive uma plataforma de streaming no passado, então com esse conceito de você poder acessar e ter acesso àqueles vídeos e conteúdos, e, enfim, esse é o conceito do streaming. E hoje em dia eu trabalho muito na área de infraestrutura de TI. O Ramiro estava comentando aí que ele gosta muito da parte do hardware. Cara, hoje é o meu mercado, assim, grande parte do que eu faço é olhando para a questão de produtos, de hardware, de projetos com hardware envolvidos. Hoje até, eu não sei o quanto vocês conhecem do Rio de Janeiro, por exemplo, mas a gente tem um projeto bem bacana lá, a gente trabalha com parte de monitoramento, segurança, enfim. Então, vocês vão me conhecendo ao longo aqui do curso, enfim, mas só para passar um pouquinho de qual é o meu background nesse sentido. E o objetivo dessa aula é a introdução aos principais conceitos de análise de dados e casos de uso aplicado à gestão. Então, vamos entender aqui o que seria isso, né? E aí, para a gente começar, a gente precisa que todo mundo esteja na mesma linha em termos de gestão. E essa frase até tá lá no material, é a primeira frase ali do curso. Então, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia. E hoje, uma das principais formas de gerenciamento são dados e ferramentas de TI hoje, basicamente. A gente se utiliza, eu como gestor hoje, eu utilizo inúmeras fontes de dados, inúmeras ferramentas de TI para eu poder tocar meu dia a dia, para eu aplicar isso no meu dia a dia de gestão. E pessoas que possam trabalhar no meu time também, ou pessoas que possam trabalhar comigo, é super interessante que entendam como aplicar isso. Hoje eu olho muito para pessoas que tenham conhecimento de dados, mas não só entendam a técnica, não só entendam os conceitos, mas saibam aplicar isso no dia a dia. É muito importante que vocês entendam os conceitos, mas que entendam como aplicar isso no dia a dia de vocês. E, basicamente, o que são dados, como utilizá-los, para que servem. O objetivo da aula hoje é que vocês entendam exatamente isso. E partindo aí do primeiro conceito, né, o que são dados? Dados nada mais é do que o registro de uma informação. E esse registro de uma informação pode ser uma série de coisas. Pode ser seu nome, quando você faz ali, preenche um formulário na internet para fazer cadastro em algum site. Por exemplo, vocês preencheram algum formulário para fazer cadastro aí para estudar na Prepara Portugal. Tudo que vocês botaram naquele formulário, desde dados, telefone, e-mail, enfim,
qualquer tipo de informação, qualquer tipo de registro que vocês tenham colocado ali. Hoje a gente faz muito login em diversas plataformas, é streaming, é site, é um webinar que a gente quer participar, é um produto digital que a gente quer comprar. Hoje a gente vem disponibilizando muitos dados e isso também é uma preocupação. Hoje a gente vem tendo um aumento do número de dados muito grande e os nossos dados pessoais estão cada vez mais vulneráveis, porque eles então estão em cada vez mais locais diferentes. Isso traz uma vulnerabilidade, mas isso é um assunto para um pouco mais da frente aqui, mais à frente do nosso curso. E basicamente aqui eu já trago um primeiro exemplo prático. Então, como é que, por exemplo, uma empresa como a Bolt Food, que é super comum aí a gente utilizar aqui em Portugal, eu gosto desse exemplo porque é um aplicativo que eu acho que quem não teve acesso a esse aplicativo em algum momento pode ter acesso, seja trabalhando para esse aplicativo como entrega, seja tendo um restaurante para colocar no aplicativo, ou seja, como uma pessoa que pede um delivery. Hoje eu uso muito como uma pessoa que pede delivery, por exemplo. Mas podem ter pessoas que são entregadores, podem ter pessoas que têm restaurante e utilizam. E a Bolt Food utiliza muito os nossos dados. Como a Bolt Food é 100% digital, o serviço ali é muito digital, principalmente o momento de pedir fazer o pedido, o restaurante entregar o seu pedido. Então, ele precisa de algumas informações para que ele consiga executar isso. Se o restaurante não tiver o seu nome, o seu telefone, o seu endereço, o seu e-mail, ele não vai conseguir executar a entrega dele. Então, os seus dados são fundamentais para que o Bolt Food consiga executar a entrega. E esse exemplo Esse exemplo é utilizado, por exemplo, eu tenho um restaurante e eu quero colocar ele no Bolt Food para começar a realizar as minhas entregas. Então, eu coloco o nome do estabelecimento, o tipo de negócio. Então, qual é o tipo de restaurante? É super interessante porque com isso a gente vai conseguindo entender melhor as informações. Qual o melhor tipo de restaurante? Quais tipos de restaurantes tem nessa região? Então, aí a gente vai também detalhar um pouquinho como é que olha isso. Qual a morada? Qual o código postal? O e-mail. Então, o objetivo daqui é mostrar tudo isso é algum dado. Todos esses campos são algum tipo de dado. E a forma de captura desse dado, nesse caso, é um formulário. Isso aqui nada mais é do que um formulário que vocês estão preenchendo no aplicativo. Vocês vão colocar todos os nomes. E quando a gente tem um formulário, ele já vem depois com a informação organizada. Então, você vai responder todos aqueles pontos e depois aquele formulário para a pessoa que quer utilizar aquela informação. Então, eu sou o restaurante, eu sou o Bolt Food, e uma série de restaurantes colocou a intenção de fazer parte do ecossistema do Bolt Food. Eu quando boto o formulário, eu boto para a pessoa preencher, não sei se vocês já usaram o Google Forms ou o Typeform, que eu também coloco lá no modo, na plataforma, são formas de coleta dessa informação. O formulário nada mais é do que um meio para você coletar aquele dado. Existem outros tipos, mas o formulário acaba sendo o mais simples, o mais comum. Normalmente é uma informação primária, a gente vai falar desse conceito também. Mas o que é uma informação primária? É uma informação que está surgindo naquele momento agora, você está escrevendo aquela informação, você criou aquela informação, você não buscou ela em lugar nenhum. Então é uma informação primária. Então, basicamente, a gente capta aquela informação, a gente pega e recebe essa informação de forma estruturada, e aí depois a gente visualiza essa informação. Claro que aqui é só um exemplo e tem 3 restaurantes, mas quando a gente pega casos reais, vocês vão ver ali mais de 100 linhas, 1000 linhas, 200 linhas. Eu já cheguei a trabalhar com empresas que tinham mais de 1 milhão de linhas para serem analisadas. E quando a gente tem um volume muito grande de informação a ser analisada, o que acontece? Fica inviável olhar linha a linha e conseguir ter uma análise humana ali só pelas linhas que estão ali. A gente precisa criar uma forma de visualizar essas tabelas, que é justamente na visualização dessa informação. É onde, na verdade, é a parte mais legal de trabalhar com dados. Assim, é a parte onde você cria o dashboard, você toma uma decisão, você consegue transformar uma planilha gigantesca em gráficos
que são simples de entender, que você consegue interpretar aquilo. Power BI é uma das ferramentas, Marcelo, é muito utilizado para isso. Existem outras, assim, a Power BI acaba sendo a mais conhecida, assim, que a Power BI é muito focada para essa parte, principalmente, e na parte de integração também. Mas hoje pessoas podem fazer isso se não tiver muita complexidade de dados, se não for um volume muito alto. Pode fazer via um Excel. O Excel é uma ótima ferramenta para você tratar a base, visualizar, mas quando você não tem grandes volumes de informação, eu já trabalhei com Excel, que eu comecei, por exemplo, a fazer uma análise, mas era uma análise semanal. Chegou, tinha 2 anos de operação, o Excel não aguentou mais, a gente teve que migrar para um Power BI, por exemplo. Então, o Excel, dependendo do volume, ele começa a falhar ali na quantidade de informação. Então, por isso que é legal a gente entender diferentes tipos de visualização. E o Power BI é interessante porque o Power BI ele é da Microsoft. E aí ele acaba tendo integração com tudo da Microsoft. E aí ele tem uma facilidade de integração, de puxar dados, de integrar dados de diferentes lugares muito boa, que aí eu vou explicar ao longo da apresentação, até para não me adiantar muito aqui no conteúdo. E aí, o que é esse exemplo aqui? O que na verdade acontece? Então, primeiro, qualquer projeto de dados que vocês forem trabalhar a partir de agora, vocês têm que partir dessa linha de raciocínio, que é, vocês precisam coletar aquela informação, vocês precisam entender como coletar aquela informação, depois vocês precisam ir para uma etapa que a gente chama de harmonização da informação, que justamente ali no trabalho que eu passei para vocês, tem essa etapa de ajustar a base, entender quais são os campos, configurar aqueles campos, fazer com que eles falem a mesma língua, por exemplo, mas eu vou explicar ao longo dessa aula hoje como é que a gente trabalha isso. Depois a gente tem a etapa da visualização dos dados, e só depois a gente toma insight. Então, para que a gente possa olhar para aqueles dados e fazer um insight em cima daquilo, a gente precisa garantir que tudo isso esteja correto. E aqui não tem nenhuma parte é mais importante que a outra, porque se em algum momento uma dessas etapas falharem, o processo de análise de dados ele falha. Por quê? Vou explicar para vocês. Se eu coleto dado de uma base que ela não é confiável, que aquelas informações não estão certas, qualquer decisão que eu tome a partir dessa coleta de dados de uma base que ela não é certa, vai ser uma decisão equivocada. Porque eu posso coletar o dado, eu posso padronizar ele inteiro, eu posso fazer com que isso seja visualizado da melhor forma possível, mas na hora de ter o insight, ali na hora de tomar a decisão, eu posso tomar uma decisão errada, porque a coleta do dado ali, a informação ela foi errada num primeiro momento. Mas se eu faço a informação, pego essa informação, mas eu não higienizo essa base da forma correta, mas eu não harmonizo essa base da forma correta, na hora de visualizar, provavelmente eu posso deixar de pegar alguns dados que são importantes, porque não vai estar higienizado e a máquina não vai pegar. A máquina ela só responde ao que a gente configura ela para responder. O software só vai responder o que eu configurei ele para responder. Então, se eu não organizei aquela informação da forma correta, ele vai me trazer alguma coisa errada também. Ele vai deixar de pegar alguma informação, ou eu vou ter dificuldade, eu não vou conseguir integrar ou cruzar com algum dado. Ok, digamos que eu coletei a informação, eu harmonizei aquele dado, mas se eu não conseguir visualizar, eu não conseguir fazer com que aquela informação seja interpretada de uma boa maneira, eu não vou conseguir gerar insight, porque eu preciso entender o que esses dados querem dizer. E é aqui na visualização que eu consigo fazer essa interpretação. E aí a gente tem técnicas de gráficos. Se é um gráfico que eu estou comparando duas coisas, ano a ano, uma barra funciona, mas se é um gráfico de tendência, aí eu pensar numa linha alinhada com barra já é interessante. Se é um gráfico para eu olhar algum tipo de, por exemplo, de preço, por exemplo, uma dispersão é interessante, porque eu já consigo utilizar técnicas de estatística, eu consegui entender o que está fugindo do padrão ali, então uma dispersão pode ser interessante. Enfim, a ideia é que a gente consiga explicar todas essas etapas e o que a gente pode fazer em cada uma delas, mas ao longo do curso vocês vão aprender a fazer isso.
E aí, quando a gente fala da coleta dos dados, por exemplo, pode falar, Davi, rapidinho. Ei, boa noite. Só uma dúvida. Essa teoria, ela se aplica no caso de uma campanha de growth market, por exemplo. Ela se aplica antes, depois ou nos dois fatores? Boa, vamos falar de uma. Cara, eu tenho. O último exemplo da aula é mais ou menos isso, tá? Então, Não, só para alinhar. Mas, por exemplo, eu estou fazendo uma campanha de growth marketing. Primeiro, qual vai ser o canal que eu vou fazer essa campanha? Para quem eu quero atingir essa campanha? Tudo isso que a gente precisa pensar envolve dados. Porque, por exemplo, se eu tenho uma empresa que eu tenho que fazer uma campanha de growth marketing, eu sei que meu Instagram performa muito, eu vou já buscar os dados do meu Instagram para começar a entender. Eu vou buscar os dados ali, eu vou precisar harmonizar. As campanhas de growth marketing, a gente já utiliza muito as ferramentas da Meta. Então ela já vem meio que harmonizada, porque como é tudo meio que a mesma ferramenta, a gente não tem tanto trabalho nessa etapa. Mas se você quiser fazer talvez uma análise cruzando, por exemplo, a campanha de growth marketing com um dado financeiro, você vai ter que exportar isso, jogar para um Power BI, talvez, e aí essa brincadeira ela começa a ficar legal. Mas em várias etapas da campanha de growth marketing eu posso pensar. No último exemplo da aula, eu acho que vai ficar bem tranquilo de entender como que eu penso uma estrutura de dados numa campanha de growth marketing, boa, tá? boa. Mas você vai pegar, no final vai ter um exemplo bem direcionado a isso. Beleza. Valeu. E aí, quando a gente está fazendo uma campanha, quando a gente está fazendo uma estratégia de growth marketing, por exemplo, pega algum exemplo da sua vida, Davi, que você esteja aplicando no seu trabalho, ou no seu negócio, ou enfim, algum estudo que você queira aplicar. Tenta entender esses conceitos e, pô, cara, isso aqui eu posso talvez aplicar aqui. Isso aqui eu posso talvez aplicar aqui. Que aí eu acho que vai fazer sentido. Pega esse conceito que você trouxe e usa em cada. E tenta conectar com o que eu vou trazer aqui agora da aula, que aí pode ser legal. Boa, Mas, boa. basicamente, na coleta dos dados, o que eu tenho que fazer é onde e como eu vou buscar essa informação. Então, basicamente a coleta de dados é o ato de coletar o dado. Então, se eu fiz uma campanha de growth marketing, eu quero coletar aquela informação, provavelmente vai ser uma informação que vai vir do Instagram, ou do Facebook, ou de TikTok Ads também, LinkedIn Ads. Hoje quase todos têm seus ads e suas plataformas de análise de dados. Se eu quero uma informação do cliente, por exemplo, eu quero montar uma isca digital, que é muito comum em campanhas de growth marketing. Muitos influenciadores utilizam iscas digitais a partir de formulário, a partir de landing page, que a landing page é uma forma de você se vender, obviamente, mas você sempre vai ter que preencher um formulário ali depois da landing page. Aquilo é o ato de coletar o dado do seu cliente. Você quer saber qual o e-mail dele, você quer saber qual o telefone, para você jogar para sua base e fazer campanhas futuras, por exemplo. Então, na campanha de growth marketing, é muito interessante pensar como coletar esses dados, não só para eu entender a performance, porque para eu entender ali o CAC, o LTV, enfim, o ROI, o ROAS, você deve saber todos esses indicadores para essas campanhas. Eu preciso também, por exemplo, ouvir o meu cliente. Eu preciso pegar o dado do meu cliente. Como é que eu pego o dado desse cliente? É via formulário. Uma das principais maneiras é via formulário, é criando uma isca, é criando alguma forma dele interagir com o conteúdo. É aquela troca, né? Ó, eu te dou esse conteúdo de graça, mas você me dá uma informação de volta. Muitos influenciadores, pessoas que trabalham com tráfego, utilizam essa técnica, porque é uma forma de você meio que conseguir a informação da pessoa sem pedir a informação da pessoa. Você entrega alguma coisa em troca àquela pessoa. Isso é um formulário. Mas, por exemplo, eu quero analisar a performance da minha campanha. Aí o que acontece? Você vai utilizar. Eu uso muito o Meta Business Suite, por exemplo. Eu faço gestão de uma página no Instagram. Só que a gente não faz ads, a gente não faz patrocinado. A gente é muito conteúdo orgânico. Então eu uso pouco a visão do patrocinado, mas eu uso muito o MetaSuite Business, que ele me entrega os indicadores da produção de conteúdo ali orgânico que a página está tendo. E o que isso é? Isso é uma API. A MetaSuite Business tem sua API com o Instagram e traz essa informação de forma nativa, praticamente, porque está tudo ali meio que no mesmo ecossistema da Meta.
E aí todas elas têm uma API. O que é uma API? É uma chave que faz com que dois softwares se conversem. Eu vi que já tem uma galera da programação. Galera da programação aí, para desenvolver API, normalmente é muito requisitada aí. Então, a API é o fazer com que dois softwares se conversem. Então, por exemplo, vou utilizar de novo o exemplo do Growth Marketing que você trouxe, por exemplo. Cara, eu quero fazer uma... Eu quero captar os dados do Instagram, mas eu não quero só olhar o MetaSuite Business, eu quero integrar, eu quero também olhar os dados financeiros. Muito provavelmente eu vou ter que jogar para uma plataforma terceira que consiga conectar a API com o Instagram para puxar essa informação. Então, qual é o objetivo? Eu quero puxar os dados daquele canal, porque aquele canal é onde está a informação para a minha tomada de decisão. Então, eu quero puxar. Então, eu posso fazer isso via API, que é uma chave de conexão entre softwares. Acho que essa é uma boa explicação, assim, que é fazer com que dois softwares se conversem. E aqui, gente, eu tenho que consertar esse. Deixa eu até já mudar aqui. Isso aqui não é web service, é web scraping. Tá. Pronto, já tá consertado aqui. Depois eu vou atualizar e subo essa informação certinha. Não, eu escrevi errado. E o que é o web scraping? Por exemplo, o web scraping é uma técnica muito utilizada por e-commerce ou empresas que queiram. Por exemplo, se você tem uma loja de produtos de skincare e você quer mapear os preços dos seus clientes para você entender os dos seus concorrentes, para você entender como você tem que posicionar a sua marca. Cara, daria muito trabalho em cada concorrente pegar produto a produto, manualmente escrever. Só que muito dificilmente esses concorrentes também vão liberar uma API para eu conectar com aquela informação. Não é uma informação que é tão aberta. Às vezes as pessoas nem querem que essa informação seja divulgada. E aí o que muitas pessoas fazem? Fazem um web scraping, que é basicamente eu tenho uma página web. Eu tiro uma foto dos dados daquela página web e eu trago ele, que não é via API, é uma outra forma de fazer, para eu conseguir os dados daquela página específica. Mas o web scraping ele é desafiador, porque quando você começa a ter que fazer mapeamento de muitas e muitas páginas, aí você começa a ter que fazer muito trabalho manual de conexão, de integração, e aí acontece, quem já fez isso ou não, você começa a ter muito problema de API, aquela integração não funcionar, por exemplo. Porque o web scraping, ele não necessariamente você está conectando de uma forma. Você pode até meio que ser bloqueado, dependendo do que você está conectando. Então, essa técnica tem que ter um certo cuidado, mas ela é muito útil para você buscar informações de lugares que não tem uma API necessariamente. A gente utilizava muito isso na empresa que eu trabalhei, principalmente para conseguir captar notícia também, porque muitos portais às vezes não tem uma API para você conectar, então a gente ia via web scraping e tal. Mas aí a gente vai explicando aí ao longo das aulas como é que funciona essa técnica, como fazer e tal. Mas se vocês já tinham escutado falar sobre essas formas de captura de dados? É algo muito novo? Sim, inclusive tem um e-commerce em São Paulo, que é um supermercado online e é Shopper o nome dele, inclusive. E dentro da parte inicial dele tem um produto, e embaixo ele já fala o preço que está nos concorrentes e o preço dele. Tipo, Pão de Açúcar, Carrefour, já fala o preço que está dos concorrentes embaixo e o preço e quanto você vai gerar de economia em cima daquilo ali. Uau. Cara, isso é muita. As pessoas vêm enxergando muita oportunidade de negócio em dados, porque hoje é um conhecimento que não são todas as pessoas que têm domínio, e é difícil fazer essas coisas. Não é trivial, assim, é um conhecimento técnico, sabe? Então, existem muitas oportunidades de negócio em dados, assim, mas no final, qualquer tipo de negócio que você tem em dados, você tem que entender se aquilo vai ser bom para o seu usuário final. Se no final a pessoa não tomar nenhuma decisão com aquela informação, aquilo acabou que não ajuda muito. Então, os dados, eles são uma ferramenta para a gente melhorar na tomada de decisão. Se a gente não consegue. E aí, para que a gente consiga utilizar essa ferramenta para tomada de decisão, a gente precisa seguir esse passo a passo.
Também, vocês podem ver em lugares formas diferentes de fazer e tal, mas normalmente é exatamente essa linha de raciocínio que acontece que a gente tem que seguir. E hoje a gente tem diferentes tipos de dados. Hoje, pô, por exemplo, uma ação aí de growth marketing, por exemplo, você vai lidar com muitos dados estruturados já. São dados ali que já estão nas ferramentas do Meta. É um dado que você captura via formulário, mas já te entrega de forma organizada. Só que a gente tem os dados não estruturados. Esses dados não estruturados são mais complicados de trazer. E muitas vezes depende do formato deles. Por exemplo, se você. De novo, na empresa que eu trabalhei, a gente fazia muita captura de menções daquela empresa. Por exemplo, a gente atendia um grande banco no Brasil. Um grande banco, assim, Itaú, Bradesco, Santander, enfim, fiquem com um desses bancos na cabeça. Para esses bancos é muito importante que eles saibam, porque o banco, o negócio banco é um negócio que ele depende de muita credibilidade, assim. Assim, você não vai botar dinheiro num banco que você não tem muita confiança que você pode perder o seu dinheiro, sabe? Então, por isso que é até difícil inovar nesse mercado. Acaba que a gente tem algumas fintechs e bancos digitais nesse sentido, mas é um negócio que depende muito da credibilidade, porque você está falando do dinheiro das pessoas, as pessoas trabalham muito para conquistar. Então, é uma coisa que é um tipo de negócio que depende da credibilidade. E é o que a gente fazia? A gente fazia um monitoramento de menções, por exemplo, que menções o Banco X teve no Twitter, que menções o Banco X teve no Instagram, que menções o Banco X teve no Facebook, que menções o Banco X teve em notícias, na imprensa, em notícias online, em notícias impressas. Todos esses tipos de dados que são notícias, menções em internet, menções em comentários, menções no Twitter, são dados não estruturados. Por quê? Porque você está pegando eles num formato que ele não vai chegar para você num formato que já esteja. A coluna 1 é essa, com a linha 2, com a linha 1, com todo o formatinho muito certo, pré-definido. É um dado que você precisa ter um trabalho de estruturação. Por isso que ele dá um pouco mais de trabalho para você captar. E acontece muito nesses casos, assim. E esse exemplo que eu dei para vocês é muito conhecido no mercado como social listening. Depois pesquisem esse tema, é um tema bem interessante. Eu estou querendo subir um conteúdo sobre esse tema. Existem empresas muito interessantes que fazem um trabalho muito legal nesse mercado. Tem uma empresa que se chama Winning, que ela consegue, é do Rio de Janeiro essa empresa. Ela consegue fazer um mapeamento, por exemplo, de quais tipos de vídeo que estão tendo o maior tipo de produção, então que vão ser a nova tendência dos produtores de conteúdo, por exemplo. E eles usam essas menções, esse tipo de captura, para conseguir entender. E a partir do momento que você coleta aquela informação, você entende que você conseguiu coletar, enfim, você é de uma base confiável, que aqueles dados dali são dados certos, são dados corretos. Você começa a etapa de harmonização. O que é isso? Harmonização ou limpeza de dados é o processo de identificar e corrigir ou remover dados incorretos, incompletos, duplicados, inconsistentes, ou, enfim, conjunto de dados. Esse processo é essencial para garantir que as análises e decisões baseadas nos dados sejam precisas e confiáveis. Então, não basta só eu saber que aquela fonte é confiável. Eu tenho que conseguir harmonizar e organizar isso de uma forma interessante. E a gente meio que é o exemplo do curso, né? Do exercício. Que muito provavelmente vocês fizeram a exportação ali do Excel, ele veio num formato CSV. E aí ele veio num formato que não ficou exatamente ali dividido em planilha. Então já é uma primeira etapa de organização. Você já tem que fazer uma conversão de CSV para o formato Excel. Depois, provavelmente, ali os nomes, um fica ginásio, o outro fica academia, o outro fica um nome em inglês, enfim, fica confuso. Então vocês têm que padronizar. Então, vai chamar de ginásio, vai chamar de ginásio. Vai chamar de academia, vai chamar de academia. Vai chamar de centro fitness, vai chamar de centro fitness. Tem que ter um padrão. E aqui, porque se não tiver o padrão, porque se eu pegar a Solinka, é uma academia daqui de Portugal. Eu pego a Solinka, eu chamo ela de ginásio. Aí eu pego a Fitness Up e chamo ela de academia, como a gente chama muito no Brasil. Eu já fico assim,
É o mesmo tipo de empresa, do mesmo segmento, mas está classificado de forma diferente. Não é para estar classificado de forma diferente. Tem que estar classificado igual. Muito provavelmente, você, Davi, que trabalha com a parte do growth marketing, deve pegar uma série de formulários com e-mail escrito errado, telefone escrito errado, nome escrito errado. A galera usa muito caractere especial, tipo cedilha, tio, acento. Isso costuma dar problema também. E aí o próprio Excel já tem ferramentas que ajudam a higienizar essa base de forma rápida. Você consegue trabalhar o substituir por, você consegue fazer algumas coisas nesse sentido que ajudam. E, gente, se tiverem casos aí, podem falar. Tô acabando usando muito o Davi porque faz muito sentido assim com a aula, mas tragam mais casos também, se tiverem algum exemplo aí. E aí, só que, por exemplo, se a gente pega um formulário, ok, harmonizar ali é tranquilo. Se a gente pega uma análise ali que eu quero fazer das redes sociais, ok, tranquilo, de certa forma vai ser simples. Mas e aí, se eu preciso pegar os dados do CRM, olhar junto com os formulários, depois pegar o dado do meu RP financeiro, e pegar a informação que eu coleto manualmente, com pesquisas do Google, é aqui onde nasce a grande dificuldade, que eu já vi a galera comentando de Power BI. É aqui que o Power BI funciona muito bem, porque, por exemplo, o Power BI é uma ótima ferramenta que você pode captar dados de diferentes locais e conseguir fazer com que esses dados conversem. E ao longo do curso, quando a gente for entrando mais especificamente, tecnicamente, em algumas formas de fazer isso, para que você conecte esses dados que são diferentes, imaginem assim, pensem, para a gente não ficar tão intangível aqui, pensem em diferentes planilhas. Planilha de Excel, várias planilhas. Vocês precisam conectar várias planilhas diferentes de Excel e fazer com que elas conversem num único local. Para fazer com que elas conversem num único local, você precisa fazer com que essas planilhas elas se correlacionem entre si. Que é o quê? Criando uma chave de conexão entre elas. Para que no futuro a gente possa fazer o que a gente chama de join, que é justamente eu juntar planilhas diferentes. Essa chave, muito provavelmente, quem já trabalhou em alguma empresa que lidava com muitos dados, e aí via assim, código do produto, a ID do produto, ID do cliente. Normalmente, quando tem esse código, essa identidade, isso normalmente é a chave para eu poder conectar colunas diferentes. Porque o código desse produto é esse que está no meu CRM. Aí, quando eu faço uma venda desse código, no ERP vai estar esse código como venda. Aí eu consigo fazer essas bases conversarem. Então, a harmonização de dados ela é muito importante. A gente está falando de uma base única, é importante fazer, mas quando a gente quer tratar bases diferentes, então uma informação que veio do CRM, o CRM, gente, é o Customer Relationship Management. Eu explico melhor isso na aula 2, tá? Eu vou falar melhor desse conceito na aula 2, que é uma ferramenta de TI. É o que a gente chama de ferramenta de TI, é um software, é um SaaS, é um software como serviço. Mas ele é um lugar que tem muita informação, tem muito dado. Só que muitas vezes os CRMs eles funcionam muito mais como organizador de informação do que necessariamente como uma ferramenta para você analisar os dados. Então, por exemplo, eu uso o CRM que eu não consigo analisar meus dados no CRM. Eu tenho que jogar para o Excel. Hoje eu não tenho um volume tão grande, então eu consigo fazer no Excel ou do Google, que é o Locker. Eu utilizo muito as ferramentas do Google e o próprio Google tem uma ferramenta de visualização interessante, que eu vou também mostrar para vocês. Mas guardem esse conteúdo, guardem esse conceito da harmonização dos dados, trabalhar diferentes bases, como que eu faço essas diferentes bases conversarem. Isso tudo é bem importante assim e eu vou bater muito na tecla ao longo aí do curso, tá, gente? E aí, a partir do momento, vamos lá, eu coletei essa informação via formulário, via API, eu fiz com que ela toda conversasse, então tá tudo conversando entre si. Se eu puder já adiantar uma coisa, que ou quem já trabalhou com dados pode concordar comigo, quem nunca trabalhou e quer trabalhar, se prepare para isso. Normalmente aqui é onde dá mais dor de cabeça, é a harmonização. Cara, aqui é onde você vê as pessoas brigando, é onde você na empresa, é onde você vê a área falando que a outra área está demorando muito, mas a área não mandou as informações da maneira correta. Enfim, aqui é normalmente onde se gasta mais tempo na análise dessa informação. Só que
com o avanço da inteligência artificial, com o avanço das técnicas que a gente tem hoje em dia, das formas de base de dados hoje, esse trabalho, que é um trabalho muito manual, já vem começando a ser mais automatizado. Assim, já tem empresas que já estão começando a automatizar essa informação, conseguir entender, se vem sempre assim, então, tipo assim, a gente pode, tem lugares, ferramentas que a gente já pode programar no sentido de, cara, essa informação, se ela tiver escrito dessa forma, eu quero que escreva dessa forma assim. Tipo, o próprio Excel, ele tem umas ferramentinhas assim, mas hoje já existem muito mais formas de harmonizar de forma automatizada, mas ainda é utilizado muito tempo na forma manual de captação de dados, tá? E a visualização, né? Depois que a gente fez todo esse processo, é a visualização. Que é aqui, normalmente, onde a galera dos dados, ela brilha. As pessoas, eles brilham, assim. Quem trabalha com dados é aqui o grande momento de mostrar o trabalho, sabe? Porque, no final, a gente sabe que a coleta é muito importante para que aquele dado ele seja fidedigno e seja confiável. A harmonização ela é muito importante para que eu consiga aglutinar, eu criar grupo. A harmonização ela serve para criar padrões. Em análise de dados, eu sempre tenho que ter isso na minha cabeça. Eu preciso padronizar a base. Por quê? Porque na padronização eu consigo criar grupos. Então, por exemplo, eu quero prospectar empresas eu quero vender para restaurantes. Não adianta a minha base ser um é restaurante, o outro eu botei como restauração, o outro eu botei como restaurants, o outro eu botei como restaurant, tipo, só como exemplo, assim, eu botei de várias formas diferentes. Na hora de trazer, numa base pequena, é fácil ali, não, isso aqui é restaurante. Mas se eu pego uma base de 100, 200, 300, 1.000, 2.000, 100.000, isso vai ficar perdido. Eu vou deixar de pegar alguma informação relevante. Então, é fundamental para que no momento da visualização eu consiga, de fato, o padrão vai ser o que vai me garantir que na hora da visualização eu vou estar enxergando todos os dados que eu preciso visualizar, sabe? Então, aqui é muito importante. E é na visualização que a gente cria os gráficos, enfim, isso que é, de novo, mais explicativo nesse sentido, porque a visualização é isso, é o gráfico, é como que aquele gráfico vai ser visualizado, é como que aquele dado vai ser entregue para no final a gente ter os insights. E aí, para você ter os insights, o que é um insight, né? É a tomada de decisão. É eu falar assim, cara, eu vou investir tanto nessa campanha porque eu sei disso, porque eu sei daquilo, porque o mercado responde assim, porque minhas campanhas performam dessa maneira, porque eu tenho esse é o meu público ideal, enfim. Eu tomo a decisão, o insight é o ato de tomar a decisão. É eu falar assim, cara, eu olhei toda a visualização ali. Eu vi que, enfim, a campanha deu super certo, tudo deu super certo, eu tenho todas as informações, vou investir aqui, eu vou botar tanto de dinheiro nisso, porque com base nos dados que trouxe, eu consigo. Eu não tô, a gente no mercado, a gente costuma falar muito assim, eu não estou indo no feeling. Eu não estou indo assim naquela pessoa, eu tenho muita experiência, eu sei que acontece isso. Tá, mas eu preciso de alguma coisa que me confirme. Ok, a sua experiência, ok. Mas os dados são muito importantes para comprovar também essa experiência. Óbvio que a experiência é muito importante. Eu não estou aqui falando que ter experiência não é muito importante. É importante porque você consegue antever determinadas situações, que você já viveu aquilo ou não. Mas, de certa forma, você precisa dos dados para garantir aquilo. Senão, acaba sempre sendo um chute. Acaba sendo um... eu vivi isso, eu acho que vai acontecer isso de novo. Não, pode acontecer outra coisa. E os dados são a melhor forma da gente mitigar risco. Cara, eu vou investir 100 mil nessa campanha. 100 mil euros nessa campanha. Eu vou botar 100 mil euros nessa campanha. Se eu sei, se os dados me provam que eu vou ter resultado, cara, eu vou investir com muito mais tranquilidade do que se eu não tiver essa certeza, se eu não tiver essa comprovação dos dados. Óbvio que nada é certeza. 2021 veio aí, 2020 veio aí. A gente estava num mundo, do nada uma pandemia, todas as previsões acabaram a partir da pandemia. E isso pode acontecer. Mas os dados estão aí para ajudar a gente a ter mais certeza, a conseguir tomar mais decisões mitigando o risco. A ideia aqui é mitigar risco, eu conseguir ter mais certeza também. E você precisa entender, e aqui eu gosto muito dessa expressão, que eu preciso entender quais são as perguntas de negócio que eu quero responder.
Por quê? Porque a pergunta de negócio, no final, ela é o fator mais importante. Então, eu analisei aquilo tudo para quê? Para eu tomar uma decisão de investimento em marketing, para eu tomar uma decisão de investir numa empresa, por exemplo, para eu tomar uma decisão de atacar determinado mercado, para eu tomar uma decisão de fazer um convite para determinados clientes e trazer esses clientes para mim, sabe? Tudo aqui eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que, no final, o dado está aqui para tomar uma decisão e tem que ser uma decisão de negócio. Tem que ser uma decisão ligada ao negócio. Tem que ser seja uma decisão ligada ao marketing, seja uma decisão ligada ao financeiro, seja uma decisão ligada a vendas, seja uma decisão ligada ao desenvolvimento de produto, seja uma decisão ligada a qualquer coisa, a gente precisa responder perguntas de negócio. Eu vou fazer isso por quê? Porque o meu impacto vai ser esse? Porque eu vou ter essa resposta? Porque eu estou precisando dessa análise, sabe? Então eu preciso entender essas perguntas de negócio. E como é que eu faço para entender isso? E aí, nas análises que vocês forem fazer, eu sempre faço essas perguntas. Qual a finalidade dessa informação? Para que eu estou pegando essa informação? Por exemplo, de novo usando o exemplo do Growth Marketing. Eu estou fazendo um formulário para pegar dados de possíveis clientes. Por que eu estou pegando esses dados? Eu preciso saber disso. Se eu pegar esses dados e não usar para nada, não adiantou de nada. Essa é a realidade. Se eu pegar esses dados e eu peguei, cara, eu vi, porra, fiz essa isca, eu vi que tem muita gente do Porto que quer esse tipo de serviço. Em Lisboa é menos, talvez não faça tanto sentido eu ir para Lisboa, talvez faça mais sentido eu investir no Porto. Então, sabe, para qual a finalidade desses dados? Por que eu estou buscando esses dados? Qual a área vai tomar decisão com essa informação? É uma decisão financeira? Qual a área no sentido de é uma decisão financeira, é uma decisão de marketing, é uma decisão de vendas, é uma decisão de produto, como eu comentei, né? Cada tipo de decisão vai ter uma área específica que vai tomar aquela decisão, sabe? É uma decisão para o gestor da empresa? Muitas vezes, por exemplo, áreas financeiras geram dados para o gestor tomar uma decisão. Vai pegar um crédito, vai investir num produto, vai queimar um pouco de caixa para fazer uma promoção para os seus clientes, porque eu preciso bater a meta tal. Então, os dados servem para a gente jogar com as decisões que a gente tem e mitigar esses riscos. Qual a melhor forma de mostrar esses dados? Existem formas de mostrar esses dados. Se é uma informação de comparação, como eu comentei, né? As barras já funcionam. Se é uma informação de tendência, linha, dispersão, enfim, existem formas da gente conseguir visualizar esses dados de uma melhor maneira. Hoje no mercado tem muita gente que faz comparação ano a ano, comparação janeiro de 2025 com janeiro de 2024. Muitas vezes uma barrinha, por mais simples que seja, já te dá uma resposta. A gente não precisa. Aqui, o ideal é não entregar essa informação de forma complicada. Porque se for muito complicado para um gestor entender, e esse gestor não tiver tanto conhecimento de dados, ele pode não conseguir tomar uma decisão. Então, é simplificar. Usar as ferramentas para simplificar a forma de mostrar essas informações. E vindo aqui para o caso de uso, aí, Davi, então, basicamente, o que a gente tem que, para a gente trabalhar ali nos dados, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender quem é o público-alvo que vai olhar minha análise. Quem vai ser aquela pessoa que vai tomar a decisão com a minha análise? Vai ser o dono da empresa? Eu estou numa empresa, numa pequena e média empresa? Eu estou numa grande empresa, numa multinacional? Cada público é diferente. A forma de eu mostrar uma visualização para um gestor de uma pequena e média empresa é diferente da forma de eu mostrar a decisão para um grande hospital, por exemplo. É diferente. São públicos diferentes, são públicos com conhecimento diferente, com dores diferentes, com necessidades diferentes, com prioridades diferentes. A prioridade de uma pequena empresa é muito diferente da prioridade de uma média empresa, que é muito diferente da prioridade de uma grande empresa. Então, o contexto que vocês estão inseridos, entender o contexto e quais os objetivos da análise que você tem que realizar. Então, eu vou ter que desenvolver uma análise para o diretor de marketing. Esse diretor de marketing é um infoprodutor, por exemplo, que quer aumentar as vendas do seu produto digital. Então, qual é a forma que eu tenho que mostrar para ele? Qual é a forma? E eu tenho que mostrar para ele qual é a performance das campanhas que eu estou realizando para ele aumentar essas vendas. Então, qual é o momento ali que ele está? Esse mês teve muita venda? Esse mês não teve tanta venda? Será que faz sentido fazer uma promoção? Será que não faz sentido? Aí você começa a tomar essas decisões. Qual a fonte de informação essencial para isso?
que a gente já comentou muito, né? Vai ser uma ferramenta da Meta, vai ser um formulário que você vai fazer, vai ser ali os dados da landing page de tráfego, por exemplo, vai ser uma informação de Google Ads. Onde é que está essa informação que eu quero captar? O Growth Marketing hoje, dependendo da pessoa que você esteja atendendo, Davi, ela pode ter TikTok, pode ter LinkedIn, pode ter Google Ads, o SEO, né? Pode ter Instagram. Então, onde é que está essa informação? Foi uma campanha específica da onde? Que aí eu vou aonde eu tenho que buscar essa informação, sabe? Entender os desafios... Fala aí, Davi, foi mal. E de fato é um desafio, porque eu já trabalhei na V4 Company, Ah, e legal. lidava muito com stakeholder, né? Então, é um desafio todos os dias, né? E você chega ali no final ali, que é onde você tem que contar a história, né? Que é o spin selling ali, tem que de fato rebolar. Exatamente. E aí, para um cara que, pô, ainda tá. O serviço da V4 é um serviço, pô, super confiável, assim, mas caro, sabe? Então, é uma pessoa que deve ficar em cima ali, cobrando resultado, cobrando número. Então, é um público que. Gente, qualquer público, por exemplo, que esteja sempre ligado à geração de receita, então, marketing, vendas, financeiro, normalmente é um estresse ali para você conseguir fazer uma análise, você conseguir comprovar porque está muito ligado a resultado, e normalmente resultado as pessoas ficam ansiosas, as pessoas ficam querendo melhorar o resultado, e querem entender porque o resultado não melhorou, criam coisas na cabeça, não funcionou por causa disso, não, às vezes não foi por causa disso, e a gente tem que provar pelos dados que não foi. Tá aí o papel da pessoa de dados, aquela pessoa contrata um serviço de growth marketing, cara, essa pessoa, você tem que conseguir convencer ela ali, você precisa contar uma história a partir dos dados. Você precisa contar essa história. Hoje, você que veio da V4, Davi, provavelmente ouviu muito o conceito de storytelling, que é muito utilizado em marketing, para fazer uma campanha, para fazer uma ação de publicidade, para fazer uma propaganda. Mas cada vez mais a gente está utilizando. Eu estudei muito esse conceito nessa empresa que eu trabalhava, porque o nosso produto basicamente era desenvolver painéis de dados que ajudassem os tomadores de decisão a tomarem melhor suas decisões. Era mais ou menos isso. Ali de determinado segmento, a gente tem de áreas de comunicação, áreas de vendas, áreas de inteligência de mercado. Mas para que aquela pessoa conseguisse tomar aquela decisão, ela tinha que ter uma história contada por trás. Que é exatamente a história contada num funil de vendas. Hoje, qual é a história por trás do funil de vendas? Muita gente hoje, normalmente, é um dos conceitos que a galera mais conhece, assim, porque ele sai um pouco do campo dos dados e vai para um campo de marketing vendas, assim. Só que é um conceito que se apoia muito nos dados. A área de dados, gente, é uma área muito que chega a muita demanda de outras áreas. Por quê? Porque o time de marketing precisa de dados, o time de vendas precisa de dados. Muitas vezes, o trabalho de uma pessoa de dados vai ser dar informação para as áreas de negócio da empresa. Então, é você melhorar a tomada de decisão do marketing, como a gente comentou. Então, basicamente, hoje vou pensar num fluxo assim normal, assim. Cara, tem o Instagram da Prepara Portugal. O Instagram da Prepara Portugal, ela trabalha muito com influência e tal, com Reels, com a estratégia mesmo do inbound, né, que a gente chama, que é captar clientes, fazer com que os clientes venham atrás de mim. Isso é um conceito de inbound. O outbound é ir atrás do cliente. Então, só fiquem com esses dois conceitos na cabeça. Aqui eu estou falando de um conceito de inbound, que é o quê? Eu quero que esse cliente venha atrás de mim. Então, o que eu faço? Eu faço as iscas de marketing. Então, eu produzo conteúdo. Na produção, aqui eu acabei não botando questão de audiência, mas em funil de marketing a gente pode até aumentar, né? Botar audiência, visualizações da página, que é o primeiro, é o grande topo do funil lá no final, para eu captar pessoas para conhecer a minha marca e conhecer a minha empresa, por exemplo. Então eu faço uma isca. Essa isca ela pode ser um formulário, que é o quê? Que é aquele formulário que eu boto as informações, tipo eu mostrei do Bolt Food. Então eu fiz uma isca e fiz ações, criei conteúdo e fui lá. Então 100 pessoas, 100 pessoas elas preencheram um formulário. O que foi isso? Isso foi uma ação de atração. Eu estou atraindo essas pessoas. Eu estou produzindo conteúdo e criando iscas para que essas pessoas elas entrem em contato comigo, para que elas falem comigo, para que elas venham atrás de mim.
e eu consiga os dados dessas pessoas. Então, eu faço uma atração. Depois que eu atrair, eu vou para uma etapa. Isso aqui é com base no mapa de jornada do cliente, que é um conceito também que eu vou passar para vocês, que é super importante, porque ajuda a entender dados, gestão, essas coisas. Mas aqui, aí depois que a pessoa. Vocês receberam, vocês preencheram um formulário da Prepara Portugal, por exemplo. Depois que vocês preencheram o formulário, muito provavelmente alguém do time entrou em contato com vocês. Alguém ali ligou para vocês, falou: então, eu vi que você preencheu o formulário, eu queria fazer quero entender melhor, você quer entender melhor, vamos marcar uma reunião e tal. Não sei exatamente qual foi o processo, mas digamos que foi dessa forma. Então, das 100 pessoas que preencheram o formulário, 85 marcaram reunião comigo. Então, olha aqui. Aí eu venho para uma taxa muito famosa, assim, que quem trabalhar na área de marketing, vendas, performance, que é dados na veia, assim, vai ver muito isso, que são as conversões. O que é a conversão? Eu intencionalmente, eu crio uma jornada que aquele cliente vai ter que fazer, tudo intencional, eu tô direcionando, então ele vai preencher um formulário. Do preenchimento do formulário, tantas pessoas vão entrar em contato comigo. Depois que tantas pessoas entrarem em contato, marcou a reunião, eu vou apresentar a proposta. Que aí é quando as pessoas vão começar a avaliar o meu produto, né? O meu serviço, o meu curso, por exemplo. Então, a partir do momento que eu apresentei a proposta, eu já estou na etapa ali da avaliação. E os dados conseguem me ajudar. Em quantas pessoas eu atraí? É o dado que vai me responder. Quantas pessoas eu atraí e consideraram me cobrar, comprar o meu produto? Quantas pessoas consideraram comprar o meu produto e estão avaliando o meu preço, por exemplo? Depois, quantas pessoas avaliaram o meu preço e tomaram uma decisão positiva? E quantas dessas pessoas que tomaram uma decisão positiva eu estou fidelizando, sabe? Então, isso aqui é uma ótima. O exemplo do growth marketing, o exemplo do do funil de vendas, ele é muito bom para que a gente possa criar um storytelling com base em dados para uma área de marketing, por exemplo. Que a ideia no final é essa. No final, eu estou captando o dado a partir de um formulário. Esse dado, eu vou ter todas as informações dele, dessas pessoas que já vão chegar estruturadas para mim. E aí o meu time já começa a entrar em contato com as pessoas, então já é um dado que a gente chama de dado acionável, porque o quê? Eu tenho aquela informação e eu já estou acionando o time para utilizar aquela informação. Então ele está pegando aquele dado que a gente captou e está ligando. Ele está acionando aquele dado, é um dado acionável. E aí depois é todo esse fluxo que a gente tem que seguir, mas isso tudo tem que seguir o storytelling que a gente criou. Que é o quê? É a jornada do cliente, são as etapas que aquele cliente vai cumprir para que ele tome uma decisão de comprar o meu produto. Isso é um caso de uso, exemplo para marketing. Por isso que eu falei, Davi, que no final eu ia acabar usando muito esse exemplo. Mas para hoje, pessoal, esse é o conteúdo aí. Eu acabei até passando um pouquinho do horário. Agradeço vocês aí que ficaram na aula. Eu vou só parar a gravação aqui para a gente ter tudo certinho, não precisar